Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre O Colecionador do John Fowles. Vim até a caráter para conversar sobre esse livro aqui com vocês. Ele foi publicado em 1963 e é um thriller de suspense, eu diria assim. Eu li ele em outubro porque a minha ideia era ler pro mês do horror, né? Mas ele não é um livro de terror não, tá, gente? Ele é um livro de suspense mesmo. Eu vou dar uma breve sinopse aqui, sem spoiler, tá, do livro. Eu sempre gosto de avisar, minhas resenhas não tem spoiler, né? Mas ele é um suspense, ele é um livro que vai te deixar talvez um pouco melancólico, sabe? Um pouco se sentindo um pouco claustrofóbico, mas a gente vai chegar lá, né? A história aqui de O Colecionador, indo direto ao ponto, vai trazer a história do Clegg, né? Do Frederick Clegg, que é o protagonista aqui da história. Ele é um homem que tem alguns traumas, ele é um homem que tem uma vida muito simples até o dia que ele ganha na loteria, fica rico, e aí observando uma moça na rua, ele acaba se apaixonando platonicamente por ela. Essa moça é a Miranda, e ele começa a bolar na cabeça dele alguns planos de sequestrar essa moça, porque o que o Clegg pensa? Ele fala assim, eu sou tão desinteressante, né? Essa moça ligada às artes, tão descolada, ela jamais vai olhar pra mim. Então, a forma dela se apaixonar por mim, dela me enxergar, seria eu sequestrá-la. E aí, convivendo comigo, ela poderia se apaixonar por mim, né? Ele vai pensar isso, mas ele mesmo fala assim que não, que ele só tá pensando bobeira mesmo, não quer sequestrar ela mesmo, não. Só que ele começa a tomar providências para que esse sequestro se realize, né? Então ele pensa assim, que seria legal. Ele descobre um chalé no meio do nada lá, que tem um porão debaixo de outro porão. E ele pensa que seria um lugar ideal para manter uma hóspede, né? E aí ele vai lá e compra o chalé. E aí ele descobre, né, que a Miranda gosta de artes e literatura e tudo mais. E ele começa a comprar, né, coisas para ela pintar, livros para ela ler, né, e coloca lá no chalé. Mas tudo ele fala que ele tá só brincando, ele tá só pensando, cogitando uma coisa, né, uma fantasia da cabeça dele. Mas ele vai tomando as providências e ele acaba, sim, sequestrando a Miranda. E aí a gente vai ter esse livro aqui, que ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte é narrada pelo Clegg, a segunda parte é narrada pela Miranda e a terceira parte volta a ser narrada pelo Clegg. É um livro, como eu falei, bastante angustiante, porque a gente tem aqui uma moça que está sequestrada por esse homem aqui, né, que tem esse amor platônico por ela. Ele, ao mesmo tempo que ele representa um grande perigo para Miranda, ele não faz nada efetivamente, assim. Então, tanto a Miranda quanto a gente, né, os leitores, a gente fica esperando a hora que ele vai fazer alguma coisa, que crueldade que ele vai fazer. Então, ele traz essa ansiedade mesmo pra gente aqui durante a leitura. É uma leitura fácil, né, no sentido da escrita, assim, não tem nada super complicado, as construções são simples, né, mas ele tem a complexidade da sua construção fica mais por conta dos personagens da trama, que é o que a gente vai conversar agora. Começando pela Miranda. A Miranda, ela é uma mulher bonita, descolada, inteligente. E ela ser bonita, descolada e inteligente acaba fazendo com que ela seja um pouquinho snob, né? Ela é uma mulher muito esperta e durante, né, esse tempo que ela vai estar sequestrada, ela vai tentando criar formas de escapar dali, obviamente, né? Então ela começa a imaginar formas que ela poderia ou conquistar o Clegg para conseguir que ele soltasse ela, libertasse ela, ou que ela conseguisse fugir, enfim. Ela vai criando, né, coisas assim, situações para que ela tente alguma coisa. E isso é uma coisa que eu gostei na Miranda, porque ela não fica parada, chorando, esperando. Ela, inclusive, é muito forte, porque eu ficaria bem desesperada e a Miranda, ela, logo de cara, quando ela se vê ali sequestrada, ela já começa a pensar em formas de sair dali, né? Ela não se conforma com aquela situação ali que ela tá. Mas como eu falei, a Miranda é um pouquinho snob. E eu não gostei muito da parte que a Miranda narra, né? Eu vou falar do texto em si. Não, já posso falar de uma vez.
Porque, como eu falei, o texto é dividido em 3 partes, né? A parte do meio, a segunda parte, é narrada pela Miranda. E eu achei essa parte bem mais arrastada, porque enquanto o Clegg, ele vai nos contar, né, todo o passo a passo até o sequestro e depois, já durante o sequestro, a Miranda, na verdade, ela nos conta a parte dela através de diário, que ela tá, durante o tempo que ela tá sequestrada, ela vai começar a escrever um diário, né? E aí ela relembra de coisas do passado, de amores do passado, né? Ela fala sobre também o que tá acontecendo ali no cárcere dela, mas eu achei uma parte mais arrastada, uma parte mais chatinha de ler, e a Miranda é meio chatinha, gente. É impossível a gente não ter empatia por ela, porque, né, a situação que ela tá, mas eu não gostei muito da Miranda, não. Mas eu gostei menos ainda do Clegg. Por onde eu posso começar a falar do Clegg, gente? Ele é um dos piores personagens que eu já li na minha vida. E eu não digo pior de construção, não. De construção, né, o autor construiu esse personagem muito bem, tanto que ele me fez muita raiva, né? Mas o Clegg, ele é odioso em todos os sentidos. Além dele, né, sequestrar a menina, né, ele é um homem ressentido, egoísta. Ele acha que o mundo deve alguma coisa a ele, sabe? Ele acha que ele é um coitado, ele é um vitimista. E ele não dá nada de bom pro mundo, então o que ele espera receber, sabe? Ele se faz de doido pra viver, sabe aquela coisa assim? Tem até aqui no livro uma apresentação, é uma introdução, acho, escrita pelo Stephen King, que tem a visão do Stephen King da obra, né? Interessante para vocês lerem essa edição linda aqui da Dark Side. Eu vou já falar da edição, mas que eu não concordo com absolutamente tudo que o Stephen King fala aqui nessa introdução, não. Por exemplo, ele fala que o Clegg é louco, né? Eu não acho que o Clegg seja louco, eu acho que o Clegg, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, é o tipo que faz de louco para viver mesmo. Eu acho que ele é egoísta mesmo, ressentido, ele acha que ele merecia algo mais, uma vida melhor, e aí ele odeia todo mundo que tem uma vida melhor do que a dele, ele odeia, por exemplo, quem é rico, sendo que ele ganhou o dinheiro dele sem fazer esforço nenhum, porque ele ganhou na loteria, né? Então, assim, ele é uma pessoa muito, muito complicada. E quando ele sequestra, né, a Miranda, ele fala que ela é a hóspede dele, né? Mas, gente, sinceramente, eu vi algumas resenhas, né, sobre o colecionador e tal. Eu discordo que o Clegg é louco. O Clegg, ele é um safado. Isso sim, sabe? Ele é um criminoso que usa, né, desse passado traumático dele, usa esse vitimismo que ele faz com a vida dele pra justificar a crueldade que ele vai fazer com a Miranda, né? Então eu não acho que o Clegg seja louco, eu acho que ele é só uma pessoa péssima mesmo, que fez muita raiva, e apesar disso, as partes narradas por ele eu achei muito boas, justamente porque, eu não sei, talvez eu seja estranha, eu gosto de sentir coisas assim, emoções fortes durante a leitura, mesmo que seja raiva. E como o Clegg me fez muita raiva, eu fiquei assim querendo ler para ver até onde ia chegar, né? Essa maldade que ele disfarça de loucura aqui. E eu acho que, infelizmente, muitas pessoas caem nesse papinho de loucura, mas ele não é doido não, ele é ruim mesmo. Enfim, a construção dos personagens é muito boa, como vocês podem perceber, né? São personagens, assim, bastante verossímeis. A Miranda é meio enjoadinha, mas eu confesso que eu fiquei, né... Eu fiquei eu senti compaixão por ela, na verdade, né? Porque realmente, coitada, ela tá numa situação péssima ali. E o Clegg, de fato, é um dos personagens, assim, literários que entrou pro meu hall, assim, de odiados com força ali. Top 3, se bobear, é o mais odiado. Eu ainda não parei pra pensar, assim, nessa minha lista dos personagens que eu mais odeio, não. Mas o Clegg tá nas cabeças ali, pode ter certeza. Mas além da construção dos personagens, né, que eu achei muito boa, eu também gostei da forma que ele dividiu o livro nessas 3 partes. Apesar de eu não ter gostado muito da segunda parte, de eu ter achado meio chata mesmo,
eu acho que o fato dele dividir nessas 3 partes e alternar, né, a narrativa entre o Clegg e a Miranda foi muito bom para dar um ritmo de leitura mesmo, porque a primeira parte ela vai até um ponto drástico assim da narrativa, né, onde vai estar acontecendo uma coisa que a gente quer muito saber o que vem depois, né? Não vou falar porque eu falei que não vou dar spoiler. E aí corta. E aí começa a narrativa da Miranda. E aí a gente volta, né, lá no início, a Miranda falando da vida dela, dos amores e recordando assim da vida e também falando das coisas ali do cárcere. E aí a narrativa da Miranda vai até chegar no ponto que a primeira parte parou. E aí sim vem a terceira parte, né, com o desfecho da história. Essa forma de organizar o livro, eu acho que fez com que o meu interesse continuasse alto aqui na história, porque se dependesse só da parte da Miranda, eu não realmente achei meio chata, mas como eu queria saber, né, a continuação lá do final da primeira parte, como que aquela história ia acabar, aí realmente eu li bem rapidamente, engoli o livro mesmo, tanto que, como eu falei, é uma leitura fácil, bastante fluida. Eu acho que essa divisão aí de partes ajudou muito nessa fluidez mesmo do texto. Outra coisa, outra decisão do autor, na verdade, que contribui para que a gente sinta as coisas que eu acredito que ele queria que a gente sentisse, é o fato de só ter 2 personagens. Porque outros personagens são citados aqui durante a narrativa, mas a gente vê a ação mesmo acontecendo só com esses 2 personagens, a Miranda e o Clegg. E isso dá aquela sensação de isolamento mesmo, aquela sensação claustrofóbica que eu falei, é muito porque a gente fica muito preso ali naquele chaleco, só com aqueles 2 personagens mesmo, sem saber o que está acontecendo. Os vislumbres que a gente tem do mundo lá fora são basicamente através dos diários aqui da Miranda contando do passado dela, né? Então a gente fica realmente se sentindo encarcerado ali junto com a Miranda mesmo. Então isso eu acho que colabora, nos dá essa sensação que aparentemente é o que o autor queria, né, de isolamento, de claustrofobia. Além disso, você vai sentir tantas outras coisas durante essa narrativa aqui, né? Você vai sentir esperança em determinados momentos. Como eu já falei, você vai sentir muita raiva, principalmente do Clegg, né? Você vai se sentir angustiado, melancólico, é uma montanha-russa de sentimentos mesmo. Eu nem achei, pra falar bem a verdade, assim, um livro tão brilhante, assim, sabe? Mas é um livro que, de fato, ele desperta muitas emoções na gente. E por isso, eu acho que é uma leitura legal, sim, não é uma leitura super agradável no sentido do tema, né? Porque, né, sequestro, então é um tema bem pesado. Como eu falei, angustiante, claustrofóbico, é aquele clima de isolamento, aquela coisa assim, aquele desespero mesmo para saber o que vai acontecer com essa mulher aqui. Mas é um livro que eu ia falar que é um bom entretenimento, mas hoje em dia falar isso parece que você tá falando mal do livro. Eu não tô falando mal, tá? É um bom entretenimento, um entretenimento de qualidade, mas eu não acho que passa muito disso, assim, eu não acho que seja um livro tão profundo, né? É um livro que eu acho interessante, eu gostei, como eu falei, eu li muito rápido, mas assim, não entrou pro hall dos melhores livros da vida, não, tá muito longe disso. De qualquer forma, gente, é um livro bem escrito, é um livro que vale a pena, sim, ser lido. Se você já leu, me conta o que você achou, me conta a opinião que você tem do Clegg. Eu talvez tenha sido dura, né, nas minhas palavras aqui sobre o Clegg, mas realmente, pra mim, ó, não desceu. O Clegg é horrível, um personagem horrível, né? Me conta aí o que você achou, se você já leu esse livro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.